E aí? Tudo certo? Podemos gravar? Tá gravando? Tá gravando. Fala, galera! E aí, turma? Tudo bom com vocês? Por enquanto tá tudo certo aqui. Por enquanto, né? Tomara que continue assim. Mãe? A gente veio aqui pra falar um pouquinho com vocês, porque é tanta gente publicando tanta bobagem que tira a gente até um pouco do sério, né? Pessoas que não têm a menor noção do que tá acontecendo e tá levando tudo na brincadeira, né? Então eu como profissional da saúde, me posiciono até contra o pronunciamento que o presidente fez ontem, né? Deixou a gente bem chateado, bem preocupado, e vai contra tudo que a gente tem planejado há semanas, há dias, né? A gente tá o mês de março praticamente inteiro fazendo planejamento, estratégia, comprando insumos na área da saúde para atender a demanda de casos com sintomas de gripe, virose em geral. E daí o presidente me fala uma asneira dessa que tem que voltar ao normal e que só o grupo de risco que tem que isolar. Cara, não tem a menor noção do que tá falando. Eu não sei onde é que estavam as pessoas que orientam ele nesse momento que ele fez esse pronunciamento, mas as crianças, se voltarem às aulas, são o grupo que mais transmite a doença, né? Por quê? Porque eles circulam em mais lugares, né? A criança então, não assim, toma devidos cuidados, né? Como limpeza. A gente tem 3 filhos em casa, a gente, mais do que ninguém, poderia falar o que é uma criança, né? Uma criança é um ser inocente. Tanto que a gente conversa sobre, eles estão fazendo piada sobre, porque eles não têm a real dimensão do que tá por vir. Porque a gente, como adulto, ainda muitos têm essa questão ainda, né, mãe? Muitos ainda não sabem o que está por vir. Não é uma questão política, na verdade. O que muita gente não entendeu ainda é que não é uma questão política, gente. Independente, eu votei no Bolsonaro, eu não tô arrependida de ter votado nele. Eu tô triste pelo posicionamento dele. Porque a gente sabe que a realidade no Brasil, eu digo no Brasil, não é nem Santa Catarina, não é nível Lontras. Exatamente. A realidade é que nem todo mundo tá preparado. Na verdade, acho que a grande maioria não tá preparado para socorrer as vítimas que venham a estar, assim, precisando de atendimento emergencial. A gente, por exemplo, na unidade básica de saúde, gente, o que é uma unidade básica de saúde? É o primeiro atendimento. Só que assim, vocês acham que os profissionais da saúde não têm medo de ver uma pessoa e não conseguir prestar o devido socorro para essa pessoa? Eu, assim, não tô preparada para ver ninguém agonizando por falta de equipamento. Que é o que a gente tá vendo, né? O cenário vai se mostrando assim. Santa Catarina aumentou em mais de 75 leitos. Se eu não me engano, esse número também tá meio por fora, porque eles estão aumentando a quantidade de leitos em Santa Catarina. Vai se atualizando, a gente vai perdendo ali, às vezes, né? De tão dinâmico que é a atualização, o que a gente passa para vocês agora, pode ser que não seja mais aquilo. Então, os casos também, gente, os casos é muito volátil. Esses casos aí confirmados que vocês veem aí, na verdade, eles extrapolam, né? Não, os que já estão sendo atendidos na UTI, ou estão dando entrada no hospital. Que, na verdade, gente, o que é mais assim grave? Como o Brasil não tem teste suficiente para testar toda a população, o que está sendo feito? Em Ibirama, nível hospital, não posto de saúde não faz teste, gente. Só faz quando o paciente dá entrada no hospital. Nível Rio do Sul, hospital regional. Ibirama, hospital Valdomiro Collaut. O que é feito? Agora, como tem pouco material para fazer testes, só quando o paciente chega em estado grave e esse paciente vem a ser internado num leito de UTI, é feito teste. Então, assim, não adianta a população ser ignorante a ponto de achar que tá tudo certo. Não tá tudo certo. A transmissão comunitária, ela já existe, ela já é uma realidade. E eu quero dizer que, assim, é pra se preocupar ainda. É pra se preocupar, não é pra voltar à vida ao normal, não. Gente, não é. A quem duvida que isso seja necessário, gente, descartem essa dúvida da sua cabeça. É necessário. Muito e necessário. Outra, a vida nunca mais será a mesma. A vida nossa.
né? A dos que vão por vir, os nossos filhos irão contar essa história dessa epidemia, dessa pandemia que os pais deles enfrentaram, né? Os nossos filhos vão contar essa história. E quantos milhões ou milhares de pessoas morreram devido a esse vírus, certo, gente? E quais foram as medidas adotadas? Então, gente, não é um treino. Isso daqui não é um teste para ver se a gente tá preparado ou não. Isso daqui já é realmente o cenário que você vai ter que enfrentar. As pessoas acham que assim, 2 semanas vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Esse problema vai ter que ser resolvido em meses. Em meses, já estamos nesse patamar, né, mãe? Todos os países estão adotando as maneiras mais bruscas possíveis para evitar a transmissão. Tem país que não está mais permitindo a transição de pessoas. Empresas não está sendo mais permitido, aquelas empresas que não com material de primeira necessidade, não está sendo mais permitido. Não é assim, você quer ou não? Não é questão de querer ou não. Não está sendo permitido, gente. Não está sendo permitido. Então é como se fosse uma onda. Eu costumo dizer que é como se fosse uma onda. Essa onda começou lá na China, né? Esse tsunami começou lá na China e devido à nossa maneira de viver esse mundo globalizado, ele veio. Ela tá vindo, na verdade, ela tá vindo, né? O Brasil ainda não sentiu a onda, tá sentindo, sabe? Aos poucos. Tá chegando a onda aos poucos. O grande negócio mesmo, o pico da onda mesmo, eu imagino que seja daqui 2 semanas, né? Eu falei que essa semana seria uma semana já mostrando a que cenário vai se desenhar, mas eu acredito que ainda ao longo dessas semanas, né, que vão anteceder, vão ser pra frente, vai aparecer mais os casos. Imunidade, mãe, imunidade. Existe alguém imune ao coronavírus? Não, ninguém é imune. Por mais que a sua saúde esteja intacta, o que você pode fazer? Ninguém tá imune a essa doença, falar bem da verdade. A gente tá num momento bem de saúde, mas assim, ó, uma palavra imune é uma coisa que você não é atingido. Mas assim, ó, o problema não é nem a questão da imunidade, né, gente? É que assim, ó, a gente tem uma vida ativa, a gente é ativo, faz exercício, frequenta academia, cuida da alimentação, a gente mantém uma vida saudável, digamos assim, né? O que acontece? A gente tá imune? Não tá imune. O que pode acontecer? Eu posso ter uma apendicite e não ter leito para me internar para fazer uma cirurgia. A dimensão da coisa tá ali. Vai ser doenças do cotidiano, cólica renal, pedra na vesícula, cirurgia de apendicite, uma apendicite supurada, estourar, coração, diabetes descompensado. Então, assim, tem uma infinidade de doenças que precisam de atendimento, fora toda essa pandemia que está acontecendo do coronavírus. E se não tiver leito? E se não tiver médico suficiente, não tiver como prestar esses primeiros atendimentos para essa pessoa? Tu vai ver a pessoa com dor, a pessoa precisando fazer cirurgia, ter uma sepse, que é uma infecção generalizada, e vai ficar de braços atados, de mãos atadas, sem poder fazer nada. Então, assim, mais um comparativo, assim, a nível lontras é muito fácil a gente olhar, fácil não, né? Mas, assim, é muito simples a gente olhar ao redor e dizer assim, não vai dar nada, porque lontras não tem caso confirmado. Gente, Alto Vale não tem caso confirmado. Exatamente. Mas por quê? Porque a gente mora num estado, Santa Catarina, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer. Porque a realidade em São Paulo, que são metrópoles assim, são cidades maiores, enormes, Rio de Janeiro, enormes, onde não tem qualidade de vida, não tem parte sanitária, tu não vê. Então, assim, vai morrer muita gente nas favelas. Porque, assim, ó, é muito fácil quem tem financeiramente um poder aquisitivo que consegue transportar a pessoa para onde ela quiser. Mas eu acho que o cenário vai se desenhar bem ruim ainda. Aí que tá o grande porém do negócio. É o que eu sempre falava para as pessoas. O grande porém de tudo, o que o capitalismo não te mostra, é que assim, ó, existem certas coisas que não é o dinheiro que vai contar. Não é o dinheiro que vai contar. E a saúde é ela.
A saúde é ela. O dinheiro não vai comprar sua saúde. Você vai ter dinheiro para você ser atendido pelos melhores médicos do mundo e você não vai conseguir, porque vai ter tanta gente sendo atendida ao mesmo tempo que você vai querer pagar e o médico vai falar, mas eu não tenho lugar para te atender. E outra, quantos médicos sabem entubar, mãe? Quantos médicos sabem entubar? Não é, o problema não é, mas tem respiradores. Beleza, tem respiradores. Agora, o médico sabe manusear laringo. O médico sabe manusear o aparelho na laringo? Sabe? E aí? Quantos são preparados? Eu falei uma coisa pra Vivi, antes da gente começar a gravar esse vídeo, que os médicos vão aprender com um parente seu, com um familiar seu, com um amigo seu. Eles vão aprender com um familiar nosso, não se sabe. É um jogo de cartas, onde todos estão sobre a mesa. Todos estão na mesma posição. O rico, o pobre, o miserável, o milionário. Já chegou no patamar que não é classe social. Não é mais classe social, não é posicionamento político. São pessoas, vidas. Só que assim, a gente normalmente só aprende quando acontece. A gente não tem ação preventiva nenhuma. Isso acontece tanto com enchente, quanto com terremoto. As coisas primeiro a gente não previne para depois lidar com o que aconteceu, né? Vamos fazer né? Vamos limpar o rio para prever. Não! O brasileiro ainda, eu acho que trata o que acontece, né? Conforme vai acontecendo. E, gente, isso é histórico no Brasil. Isso é histórico. Isso daqui já faz parte da nossa cultura. A gente nunca usa a ação de prevenção. A gente usa sempre a ação do agora. Vamos fazer agora. Então, tudo que está sendo dito aqui, a gente vai viver no agora. As pessoas aprendendo a fazer, né? Entubar outra. Mas o Brasil está tendo uma oportunidade que todos os países não tiveram. Exatamente. A onda não chegou. Então, assim, eu acompanho bastante ali pelo Instagram do Ministério da Saúde, né? Que é confiável, assim. Então, sempre procurar fontes confiáveis para acompanhar. Nem todos os casos são precisos. Muita gente dizendo, assim, que isso é fake news e babá. Gravemente, a princípio eles postaram ali que eles têm 6 pacientes graves na UTI. Só que assim, todos aqueles restantes de 109 casos confirmados em Santa Catarina, não se sabe como estão esses pacientes, né? A gente já tem no nosso município, no caso Lontras, pacientes em isolamento residencial. O que são esses pacientes em isolamento social? Em casa, né, no caso. São pacientes que a unidade de saúde está acompanhando. Então, assim, se esse paciente vir a ter febre, se esse paciente tiver dificuldade respiratória, ele tem que voltar até na unidade de saúde, no posto de saúde, para fazer o acompanhamento e encaminhamento para o hospital. Pode ser que esses pacientes seja só uma síndrome gripal e não dê em nada, pode ser. Mas como o governo não tem material de insumo para testar todo mundo, vai ser como caso suspeito. Então, toda síndrome gripal, que o paciente tem febre, dor de garganta, né, esses sintomas de gripe, resfriado, assim, gripe mais severa, gente. Eu não tô falando de coriza. Coriza não é síndrome gripal. Resfriado, síndrome gripal é acompanhado de febre, dor de garganta, dor no corpo, esse tipo de coisa. Aí é notificado como caso suspeito. Mas esses pacientes, então, estão todos em acompanhamento, né? Isolamento domiciliar. Então, se esse paciente vir a ter uma piora significativa, é notificado e é mandado para o hospital. Chegando lá, daí eles estando num estágio assim, que precisa ser internado na UTI, né, com muita dificuldade respiratória, esse paciente é testado. Aí sim porque é testado. Foi agravado, gente. Aí é ser testado. Então, assim, e quanto tempo você acha que tá levando para ser feito o teste? E olha só, para ser feito o teste. E depois de feito o teste, quanto tempo tá levando para retornar o resultado? Para retornar o resultado, certo? Então é isso que a gente tá tratando, gente. A Vivi, graças ao bom Deus, ela se formou em técnica em enfermagem. Eu sempre disse que uma das principais profissões
que a gente tem que valorizar é o responsável pela saúde. Tá aqui ela vai se expor ao risco para atender. Já me exponho há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Trabalhar, né? A pessoa que lida com saúde, né? O responsável pela saúde já está exposto. Já está exposto. O ambiente mais perigoso do mundo é o ambiente hospitalar. Você entra às vezes com uma virose e sai de lá com uma doença. As pessoas não entendem às vezes isso, né? Quando você precisar usar uma unidade básica ou precisar usar um hospital, tome os devidos cuidados, gente. É atendido, vai embora de imediato. Evita ficar naquele lugar. A Vivi já trabalha há tempo. Agora ela trabalhava no ramo da farmácia. Voltou a trabalhar agora no ramo de atendimento, de enfermagem, né? De técnica enfermagem. E, gente, é um ambiente hostil. O inimigo a gente não vê. Não vê. A gente não vê. O mais perigoso é isso. Uma coisa que você vê, ainda você se afasta. E quando você não vê, você não sabe se é num banco, se é numa maçaneta de uma porta. Né, mãe? Tem gente que procura unidade de saúde e leva o familiar, né? Vão a passeio, gente. Pois é, vão em vários, né? É um absurdo, assim. E uma família para um consultar. Seria... Nem sei o que pode dizer ser da minha parte, mas assim, ó. Vai um consultar, vai no máximo um acompanhante. Tá indo um idoso acima de 60 anos, precisa de acompanhante, vai um familiar só. Um familiar. Não leva o teu, vai um motorista. teu marido. Vai o motorista, mas no caso acontece? o marido, vai o marido, a esposa filha. E o pai, ou o sogro. Às vezes leva Aí eles levam o filho, sobrinho, levam um salgadinho, levam um suco, refrigerante. Vira passeio, gente. Então, assim, não é passeio. A unidade de saúde nunca é passeio. Então, assim, quanto menos pessoas estiverem frequentando esse ambiente, melhor. Exatamente. Vai só a pessoa que vai levar, o motorista, no caso, a mãe, o pai, ou o sogro, ou o tio, seja lá quem for. Vai só essa pessoa dirigindo e vai a outra pessoa que precisa da necessidade do atendimento. Mãe, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Você indo trabalhar todos os dias, qual o cenário que você desenha daqui pra frente? Olha, além de todas essas pessoas que estão, assim, acometidas com síndrome do pânico, crise de ansiedade aumentando, tá, gente? Pressão alta. A gente mora numa cidade que a maioria é idoso, então, assim, os idosos estão... A grande maioria tá, sim, preocupada, gente. Tem uns conversando, tem uns passeando, tem. Mas tem pessoas realmente preocupadas, assim, que a pressão sobe só de se preocupar com tudo isso que tá acontecendo. Então, imagina. Assim, ó, a gente como profissional da saúde tá bem aflito, bem ansioso, bem nervoso, estressado. Então, assim, ó, tem que pensar que nós, profissionais da saúde, também vai adoecer. Isso é inevitável, gente. Vamos fazer um comparativo com a Itália, né? O que aconteceu? A gente teve na Itália enfermeiras de 20 anos que precisou de entubar. Então, assim, a classe de risco não é 60 anos mais, né? Então, assim, tu ficar exposto já é um risco, né? Então, quanto menos se expor, melhor. Mas o cenário que vem se desenhando para os próximos dias é bem ruim. Eu penso, assim, que realmente as pessoas vão adoecer mais, sim. E além de todo esse cenário de coronavírus que a gente já tem as síndromes respiratórias agudas também. Já existia pneumonia, infecção respiratória, e a gente tem bastante na nossa região hipertenso e diabético. E diabéticos eu não estou falando das pessoas que tomam comprimido, eu estou falando das pessoas insulina dependentes, que são mais críticos, né? Que é as pessoas que exigem mais atenção. E fora aqueles casos também das pessoas que não sabem que tem diabetes. O brasileiro, ele vai só quando sente dor. O nosso costume, eu tô falando isso no popular mesmo, não é que eu não faço isso e vocês fazem. Eu também sou assim, Eu tenho uma extração de um dente que eu só fui no dentista quando já não tinha mais solução. Então, assim, a gente não faz um check-up, né? Um check-up, que nem dizem. Preciso fazer um check-up. Não, você só vai, a maioria mesmo, ou quase todos, 90% dos casos, você só vai mesmo quando você já tá sentindo dor. Mas eu não... Qual que é o sintoma da diabetes, mãe? A pessoa que tem diabetes, o que ela apresenta, assim? Eu tô com tontura.
né? É um dos, quando a dos pessoa sintomas. apresenta sintomas, na verdade, já Prestem atenção nisso, gente. Quando a Às vezes pessoa- pode salvar vocês de uma coisa grande aí. Quando a pessoa já apresenta sintomas é porque já tá descompensado, né? Ela já Tá praticamente bem ela alto. já tem um quadro de diabetes, né? Avançado, no caso. Não necessariamente avançado, Ah, mas já sim. tá alterado, né? Sim. Porque quando a quantidade de açúcar tá muito elevada no sangue, que ela não consegue entrar na célula, esse açúcar, e gerar energia, esse tipo de coisa, a pessoa vai sentir bastante sede, né? Ó, presta Então, atenção, assim, hein? às vezes tem muita gente que tá com sobrepeso, necessariamente, né? Ela vai sentir bastante sede, vai urinar bastante, vai ter perda de peso significativa. Emagrece. Então, assim, emagrecer assim, ó, rápido, gente, não é um bom sinal. Tem é alguma um coisa sinal errada. ruim. É o corpo mostrando que tem alguma corpo coisa mostrando errada. que tá descompensado. Então, assim, eu emagreci, que bom. Será? Então, assim, eu trabalho no laboratório de manhã e eu puxo bastante as orelhas das pessoas. Quem me conhece sabe. Que ele entrou na minha sala ali pra fazer coleta de sangue e vai levar puxão de orelha. Não tem escapatória. A gente dá sermão mesmo, né? É que eu não consigo não orientar. Eu sou assim no laboratório, eu sou assim no posto de saúde, eu sou assim em casa. Em casa, né? Eu sou prova viva disso, né? Então, assim, eu não consigo não puxar a orelha. Então, quando eu vejo um paciente com uma glicemia descompensada em 600 e 500, eu falo, meu irmão, o que você tá fazendo da tua vida? Você tá louco? Vamos? Acorda? O que vai precisar pra você acordar na vida? Então, assim, gente, se você tem um amigo, um familiar, um tio, uma mãe, ou você mesmo é diabético, gente, tem que se cuidar. Não é bem assim, não é tomar 3, 6, 7, 15 comprimidos por dia e tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Vai estar tudo certo ao momento que você consegue manter a sua glicemia em ordem, né? E a diabetes é uma doença que afeta, não tem idade. Não tem idade. E o problema é que que uma pessoa diabética pensa. Eu vejo isso, gente, eu não tô falando que eu acho. Eu vejo isso quando eu faço os atendimentos. Que a pessoa deixa de comer para não aumentar a diabetes. O que Gente, corre mais risco ainda, né? A O que é mais pessoa perigoso ainda. não come. Eu já peguei pacientes que almoçaram e ficaram até de noite sem se alimentar e fomos fazer uma glicemia em 700, 800. Tá. Aí você tem que falar para essa pessoa fazer uma refeição e tu tem que passar pro médico. O médico faz insulina, faz soro, faz isso, faz tudo que tem para fazer e a paciente está descompensada ainda. Então, assim, gente, é perigoso. Tanto pode elevar demais a glicemia, quanto pode baixar demais. Cair para 50, 60, a pessoa pode entrar em coma, né? Então, assim, é grave. Não é uma doençazinha. Não é, como dizem, não é uma gripezinha, gente. Não é um resfriadinho. Gente, pelo amor de Deus, pelo gente. amor de Não Deus. tratem como uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Pessoas até novas, abrangeu mais, né? pessoas novas, dependendo da situação de saúde, vai precisar de atendimento também. Não vai ter esse atendimento, vai entrar em colapso. A gente está pedindo para vocês encarecidamente, quem é nossos amigos, nossos familiares, quem não é também, que está assistindo esse vídeo, vou disponibilizar ele no YouTube, tentarei disponibilizar também no Instagram. Gente, vai ser grande. Não é que pode ser grande, vai ser grande. Vai ser grande. E respeita esse isolamento, gente. Respeita essa quarentena, como chamam, né? Fica em casa, grava videozinho, faz TikTok, faz exercício, faz comida, lê, estuda, fica com seus brinca filhos com em casa, filhos. faz faxina. Eu já limpei todas as vidraças e portas ontem de janela e fico entediada, gente, fico ansiosa. Fica ansiosa. Eu, assim, tava bem firme na academia e parei de fazer exercício. Eu tô uma pilha de ansiedade. Eu sou uma pessoa que assim, bem ansiosa. Então, o que tava me salvando era a academia, né? Bem dizer, todo mundo via como eu frequentava a academia. Tava se dedicando. Eu Tarde sou à prova noite. viva que a Vivi, assim, ó, nunca se apegou tanto ao exercício físico, à prática, né, da academia, como ela tava agora. Só que, assim... É fases, né? A vida são é fases, momentos, são né? fases. Gente, tenha saúde mental. Procure ajuda se Procure precisar. ajuda se precisar. Converse com seus parentes ou de Amigos. repente amigos na internet, né? Os parentes que eu falo são os parentes que estão dentro da sua casa. Se você não tem uma boa convivência com esses parentes, que acontece também, né? Procure um amigo na internet, peça pra conversar, fala Hoje em que você dia, está se sentindo, né, Hoje em dia, com mal. chamada de vídeo, não tem desculpa, gente.
Não é pra, eu tô com saudade da minha mãe. Eu também tô com saudade da minha mãe. A mãe da Vivi mora em Birama, a gente mora na em Serra São outras. Miguel. É 15 minutos da casa da minha mãe. Eu poderia ir lá. Eu tô com saudade, mas eu não posso. Porque eu tô tão exposta na área da saúde que se eu for lá expor a minha mãe de 66 anos, é pior. Minha mãe é hipertensa. Então, assim, pra que eu vou lá expor ela? Se eu amo ela, eu fico em casa. A gente tá se falando praticamente todos os dias e é assim que tem que ser. A mãe do Maico também tá mais crítico porque mora em São Paulo. Mora sozinha. A gente não tem como visitar ela, não tem como vir pra cá porque não tem transporte. E o que a gente pode fazer de longe, ela liga, a gente conversa via mensagem no WhatsApp, se precisar via vídeo, texto. Gente, minha mãe, a minha mãe, a semana passada, hoje eu vou datar esse vídeo, tá? Hoje é dia 25 de março de 2020. A minha mãe, semana passada, no começo da semana, na segunda-feira, eu ainda estava trabalhando, falei pra ela, mãe, se prepara, não é pra você fazer as coisas no desespero, só que assim, toma seus devidos cuidados. Evita contato com outras pessoas, limpe sempre as mãos, lavar sempre as mãos, água e sabão. Depois o álcool em gel. Tem gente que acha que o álcool em gel vai salvar o mundo. Não. É a higiene pessoal. Lava as suas mãos, certo? Lava suas mãos, lava o rosto e depois passa o álcool em gel, certo? Eu falei pra ela isso a semana passada, na segunda-feira. Sabe o que ela falou pra mim? Que isso era doença de rico. Isso era doença de rico. Tem gente ainda que tem esse pensamento. Minha mãe é uma, cara. Minha mãe é uma desses que tinha esse pensamento. Ontem ela me ligou, ela tá estudando psicologia, né? Então, tá estudando como que se trata a cabeça. Ontem ela me ligou aos prantos. Me ligou aos prantos, chorando muito, agoniada, dizendo que ela tá com medo. Como estava o cenário em São Paulo? Como é que tava o cenário em São Paulo? Tem toque, não é toque de recolher, né? Tem esses carros que tá passando aqui em Londras, passando lá em São Paulo também. Estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, gente. É para ficar em casa. Não é para você pegar, aproveitar que eu tô em casa, eu vou na casa de fulano. Vou na casa de ciclano. Não, é para ficar dentro de casa. Porque você pode estar transportando uma doença ou pode estar trazendo uma doença, né? Para dentro da sua casa. Então é para ficar dentro de casa. No máximo o quintal. Se o seu quintal é grande, eu moro numa casa onde o nosso quintal é grande e ao redor da minha casa não tem outras casas. É uma rua então, sem saída, né? Vamos dizer que é para ficar em casa? Mas no quintal você pode ir. No quintal você pode ir. Num cenário que nem o nosso, agora num cenário que nem São Paulo, ou num cenário que nem uma favela, que quintal as pessoas têm? Né? Eu morava no meu bairro, a maioria das casas são num terreno 5x25. O famoso 5x25 lá. Quem não mora num lugar desse ainda, né? Então, evita tá indo pra lá, pra cá. Só sai de casa mesmo quando você for atrás de um material de extrema necessidade. Mercado, farmácia, açougue. E ainda assim, toma as devidas precauções, gente. Tu não sabe quem tá lá naquele recinto, né? Se você for frequentar um recinto onde tenha mais de 5, 10 pessoas, use máscara. Existem pessoas que ainda não têm regra de etiqueta, né? Ninguém pega e levanta o braço pra espirrar no braço, pra tossir no braço. Existem essas pessoas, né? Vocês devem conhecer algumas, né? Que espirra como se fosse um hidrante, né? Então, alguém questionou a gente por que a gente no posto de saúde tá usando máscara direto, né? Máscara, óculos, avental. Gente, se vocês soubessem a quantidade de gente que espirra e tosse no nosso rosto, vocês iam ficar abismados. Gente, se pudesse filmar, eu ia filmar. O pessoal da saúde, sabe numa guerra? Sabe numa guerra? A gente é linha eles são os peão. São os peão. São os que estão ali, que vão na frente, vão. Se tem pessoas que podem correr o risco de contrair a doença, são eles. Eu falei pro Maico, assim, eu falei pra doutora, né? A doutora que atende com a gente de noite. Eu falei, doutora, isso faz 2 semanas atrás. 2 semanas. Não tava tão crítico ainda. Eu falei assim, doutora, eu tô repensando seriamente, assim, eu não sei se eu desisto ou se eu me enfrento de vez, porque assim, o salário que eu recebo nem é isso tudo, sabe? Às vezes pra eu me expor tanto, levar alguma coisa pra casa, aí eu falei, o que tu acha? Eu enfrento ou eu, sei lá, peço a conta, fico em casa?
Ela disse assim, olha o que a doutora respondeu, né? Ela disse assim pra gente, agora, se a gente desistir, acabou tudo. Ela disse assim, as últimas pessoas que não podem desistir é a gente da saúde. Nós, médicos, técnicos e enfermeiros. Porque assim, quem faz o primeiro atendimento? Técnico e enfermeiro. Quem faz o segundo atendimento? Médico. Quem são os menos valorizados? Técnico e enfermeiro. Faz sentido? Será que um dia isso vai mudar? Eu tenho fé que sim, que isso vai mudar. Esse cenário que está se desenhando, esse cenário que se desenhou são os profissionais que a gente passou de funcionário que não fazia nada para herói. Então, assim, espero que o governo depois dê valor para esse heroísmo, entre aspas, que toda essa linha de frente seja mais valorizada e que o Corém, né, de Santa Catarina, nível Brasil, valorize mais todos esses profissionais que são linha de frente dia a dia, que fazem jornadas exaustivas. Eu conheço mais de 2 pessoas, amigos de trabalho, que trabalham em dois locais, né, que trabalham em um posto de saúde, trabalham no hospital. Por quê? Porque a renda de um emprego não é o suficiente para bancar a sua casa, né? E eu tô falando isso que não é o suficiente mesmo. Eu nem vou entrar em detalhes de salário, porque senão vocês vão chorar junto comigo. Não, se quiser entrar em detalhes também, não tem problema. Aí a gente pode analisar. A gente pode analisar, né? Quanto ganha um funcionário um técnico em enfermagem em Santa Catarina, quanto ganha em São Paulo. Parâmetro Brasil. Quanto que será que tá ganhando? Quanto que é a oscilação de valores, né, de um estado pro outro, né? Mas assim, é assunto pra gente debater em outros vídeos. Tomara que a gente reveja o nosso conceito, depois se respeite e tenha mais empatia pelo próximo. Tenha mais empatia. Eu acho que a palavra maior hoje é humanismo. Que você seja humano. A gente sabe que lojas vão fechar. Isso já não é mais dúvida, isso é certeza. Lojas vão fechar, empresas vão quebrar, certo? A gente é uma que tá parada há quantas semanas? Eu parei quinta-feira. Na verdade, assim, quarta-feira eu já trabalhei meia boca, né? Já trabalhei meia boca, tinha hora que eu saía, levava você no mercado, aqui, ali, voltava, atendia, e na quinta-feira ao meio-dia eu parei em definitivo. Tô desde quinta-feira, hoje é quarta no caso, né? Então já vai fazer uma semana. E não vou voltar enquanto eu não tiver segurança o suficiente para trabalhar. Para trabalhar, infelizmente é assim. Mas aí você vai pagar suas contas como? Eu não sei. Eu vou colocar meus joelhos no chão, vou agradecer a Deus pela minha saúde, por ter ainda comida, né? Tomara que... Por não ter nenhum familiar internado. Por não ter nenhum familiar internado. E vamos rezar a Deus. E você que não tem religião também, se apega à ciência. Eu acredito que quem não tem religião se apega à ciência, e quem tem sua religião se apega a ela. É a hora. Gente, cuide da sua saúde mental. Agora mais do que nunca, cuida da sua saúde mental. Evita estar toda hora buscando notícias, porque te deixa mais agoniado, né, mãe? Quanto mais notícias as pessoas vão coletando e vão tendo, excesso de informação é ruim. É ruim. Não só nessa pandemia, mas na vida em si. Chega uma hora que já deixa de ser vantajoso e começa a te fazer mal. Começa a agir como desvantagem. Mãe, acho que era isso. Não tem mais nada para complementar, né? A gente acha que chegamos ao fim desse vídeo. Gente, cuidem de vocês. Vai ser difícil. Vai ser um ano difícil. Talvez o ano que vem já esteja voltando essa onda, né? A onda já esteja retrocedendo. Uma epidemia. Exatamente. Vai ter esse período também, né? Vai deixar de ser pandemia e vai ser uma epidemia. Então é isso, gente. Que a pandemia é quando é nível mundo, né? Nível vários estados, vários países com foco da doença, que é o que aconteceu. Passou por China, passou por toda a Europa e chegou ao nível Brasil. Então isso é uma pandemia com muitos casos em vários países.
E depois vai ser uma epidemia, gente. A gente imagina que até 2021 o cenário que vai se desenhando é que vire uma epidemia. A epidemia é alguns casos isolados em vários lugares do estado, do país, né? Então, casos isolados. E a pandemia é maiores casos em nível país, né? No caso, no mundo. Então, isso foi uma pandemia no mundo, né? Que atingiu toda a Europa, China, Brasil, né? É isso, né? Atingiu o planeta inteiro. Eu acho que isso, o único lugar que só não tem é no Polo Sul, né? Não sei. Que é uma extremidade ali, né? Se cuidem, que Deus abençoe. Cuide dos seus familiares, aumente a higienização em casa. Aumente a higienização. E fique em casa. Fique em casa, fique em casa. Gente, um grande abraço pra vocês. Vou tentar editar esse vídeo, se eu não editar, vai dessa maneira mesmo. Vou tentar postar dessa maneira mesmo, se eu não conseguir editar. Eu quero postar o quanto antes, mas com qualidade. Não sei como tá saindo esse áudio, a gente só vai descobrir no final, quando a gente terminar. Espero que esteja tudo bem, né? Que não esteja tanto ruído. Hoje também tá bem tranquilo, não tem movimento nenhum na cidade. Nossa cidade virou uma cidade deserta praticamente, né? Então tá se movimentando só pessoas que estão indo no mercado, na farmácia, trabalhando. Tem gente trabalhando ainda, tem gente trabalhando. Alguns setores não pode parar, né? Pelo menos eu acho que é um setor de necessidade. Assim eu acho, né? Quem gostou e quiser curtir, quiser compartilhar nos seus grupos, como é que tá a situação, parâmetro Santa Catarina, compartilha, se inscreva aí no canal, apesar de eu não postar com frequência, informações sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Quem quiser, se inscreva aí. Provavelmente agora a gente vai ter tempo para gravar, né? Tendo em vista que só a Vivi tá trabalhando, né, no posto à noite. Ela não tá trabalhando de dia. Amanhã volta no laboratório, a Vivi trabalha no laboratório de manhã e à noite trabalha no posto de saúde. Então é isso, gente. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até mais.